Oi, eu sou Vinícius e nessa série de vídeos nós vamos falar sobre módulos dentro do JavaScript. Escrever de maneira modular um código independente da linguagem é algo extremamente importante, tanto para a organização, manutenção e reuso do nosso código. Um código escrito de maneira modular está ligado diretamente à manutenção do código. Quando falamos de módulos, o maior problema que nós enfrentamos é a definição de módulos. Eu particularmente considero a palavra módulo um pouco problemática. Afinal, ela pode mudar muito com o seu contexto. Ela tem contexto dentro da arquitetura do software como um todo, um módulo do sistema. Ela tem um contexto diferente quando nós estamos falando de um framework, como aquele framework é construído de maneira modular, quais são as bibliotecas que compõem ele. E ele também tem um contexto quando nós estamos falando da linguagem em si, como os módulos da linguagem são escritos. Então ele é muito problemático de se usar esse termo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é um módulo dentro do JavaScript. Se você está vendo essa aula, eu já espero que você já esteja ciente do que é o JavaScript. Mas aqui vai um resumo bem resumido. JavaScript é uma linguagem multiparadigma que na verdade não se chama JavaScript. Isso mesmo. O JavaScript na verdade é uma implementação de uma especificação. E o nome dessa especificação é ECMAScript. E o ECMAScript possui várias implementações em várias linguagens, todas, óbvio, seguindo essa especificação, com algumas diferenças. Essas principais diferenças variam com a plataforma onde ele está implementado. Atualmente nós temos duas grandes plataformas do ECMAScript. Nós temos os navegadores e nós temos o Node. Quando estamos falando dos navegadores, nós estamos falando do Chrome, do Firefox, do Edge. Cada navegador tem o seu próprio motor de JavaScript, sua própria engine, que possui suas particularidades, mas sempre seguindo a especificação ECMA. Pode parecer complicado, no dia a dia isso não significa tanta coisa para você, mas é interessante você ter sempre isso em mente. O JavaScript por si só não possuía uma especificação para módulos. Por isso foram criadas várias soluções para escrever JavaScript de maneira modular. Existiam pelo menos duas especificações para módulos no JavaScript: a AMD, Async Module Definition, e a CommonJS. A Async Module Definition foi a primeira e ela é implementada no Require.js, que é uma biblioteca que carrega conforme a sua aplicação for sendo executada, ela tem um trabalho de carregar os arquivos JavaScript que contém códigos, contém as definições de código modular. Então isso era uma especificação para que a biblioteca, a Require.js funcionasse, para que você pudesse escrever o código e ele sendo carregado conforme a necessidade. Você não precisa jogar o código todo de uma vez no navegador. Ela é async justamente por causa disso, que ela vai sendo carregada assincronamente conforme a necessidade. Particularmente, eu não gosto muito dela, eu nunca a usei de modo efetivo, afinal, ela foi criada numa época muito obscura do JavaScript, onde as coisas ainda estavam bem imaturas, vamos colocar assim. Afinal de contas, o futuro do JavaScript ainda não tinha sido definido como nós estamos definindo hoje, né? Ele era só para o navegador e olhe lá. Ninguém levava o JavaScript a sério de verdade. Com o passar do tempo, nós tivemos a ascensão do Node. O Node, se você não sabe, é uma plataforma para executar o código JavaScript no servidor, no back-end, né? Mas a princípio nós vamos assumir que ele é apenas para executar o JavaScript no lado do servidor. O Node ele não implementou o AMD, ele implementou o CommonJS.
O CommonJS foi criado para ser uma outra especificação no lugar da AMD, para que os módulos que você escrevia dentro do JavaScript, eles sejam carregados independente da plataforma, seja no navegador ou no Node. Começa a você ver uma interseção aí. A AMD ela foi projetada para ser executada no navegador. Ela era assim, que ela dependia de chamadas AJAX. Enquanto a Common, não, ela era independente da plataforma, mas a gente está falando de especificação, não de implementação. E com isso a gente ficou com essas duas grandes especificações, até que em determinado momento a AMD basicamente deixou de ser usada para dar lugar apenas à CommonJS. Porque ela é extremamente simples e eficiente e, como eu disse, ela foi projetada para ser multiplataforma. Ela era para funcionar tanto no navegador quanto no Node. Infelizmente, no navegador ela nunca chegou a funcionar em efetivo. Por que a gente está falando de funcionar no navegador em efetivo? Porque depende totalmente da engine que ele está sendo executado para você ter uma performance adequada do que a gente está falando. E dentro do navegador existem várias barreiras, vários problemas para que a CommonJS funcione na sua plenitude. Coisa que não temos no Node. O Node ele funciona perfeitamente. Acontece que foram criadas ferramentas como Browserify e posteriormente Webpack e algumas outras para fazer que a CommonJS funcione. Se você ainda não entendeu isso, a CommonJS é basicamente o nosso require. É isso, essa função ela é permeada totalmente dentro do CommonJS. E quem já está acostumado a usar Node sabe que nós carregamos os módulos totalmente a partir do require, sejam módulos nativos, sejam nossos módulos, sejam módulos de terceiro. Essa função ela não existe no navegador e por N motivos ela não conseguiria funcionar também no navegador. Até aqui ok, eu estou falando muito de módulos, eu estou falando muito de carregar arquivos de maneira assíncrona, carregar arquivos de terceiro, nativos, mas até o momento eu não disse para vocês o que é a definição de um módulo dentro do JavaScript. Dentro do contexto do JavaScript, um módulo é um arquivo. Entraremos em mais detalhes posteriormente, mas existe uma ligação direta entre arquivo e módulo dentro do JavaScript. Então nós tínhamos aqui a CommonJS implementando o nosso amigo aqui, o require, dentro do Node e ferramentas fazendo esse require funcionar no navegador, Webpack e Browserify. Porém, a partir da versão IS6 ou ECMAScript 6 ou falando oficialmente ECMAScript 2015 para frente, nasceram os ECMAScript Modules. Essa é uma especificação oficial para módulos dentro do ECMAScript, ou simplesmente IS Modules. O IS Modules é uma nova especificação, é uma nova sintaxe, é uma nova maneira de se carregar módulos dentro do JavaScript. Ele é basicamente o nosso import e export. Esses caras aqui fazem parte da especificação de módulos do ECMAScript que veio com essa nova leva de atualizações do JavaScript. Porém, novamente, nós tínhamos um problema. No navegador, esses caras não funcionam e também no Node, esses caras não funcionam. A ferramenta Babel, ela faz uma tradução disso, tá? Desse ECMA módulos, esse IS módulos aqui, para o CommonJS. Tá? Basicamente, quando você escreve isso daqui dentro do Babel, ele pega lá, faz uma magiazinha e transforma isso aqui em requires, em export modules.
esse tipo de coisa. Então, o Babel ajuda a utilizarmos a sintaxe do import-export, porém existe muito mais além da sintaxe. Por isso que a galera do Node está enfrentando problemas para implementar o import-export dentro do Node. E em algumas conversas com o TC39, que é o comitê responsável pelas especificações do ECMAScript, eles entraram em alguns consensos e eles estão resolvendo esses problemas para que finalmente o import e export passem a ser suportados pelo Node. Até lá, infelizmente, eu não posso utilizar import e export em scripts que estão sendo executados no Node. Mas como eu disse, eu posso utilizar o Babel para traduzir isso. Então, na primeira parte desses vídeos, nós não vamos tratar o import e o export. E também não vamos operar dentro do navegador, porque, como eu disse, essa galera não funciona nos navegadores. Elas dependem de outras bibliotecas, de transpilers, para poder funcionar. Então, toda essa série de vídeos que vai seguir a partir de agora vai ser executada dentro do Node. Porém, quando você for utilizar ferramentas como Babel, Webpack, Browserify, o funcionamento é exatamente o mesmo. Salvo algumas particularidades de cada ferramenta, não existe distinção. Então, em resumo, nós temos módulo é um arquivo. Então, nós temos aqui um relacionamento direto entre módulo e arquivo e não funciona no navegador. Isso não é um impedimento, como eu falei, existem ferramentas que vão nos auxiliar a que isso funcione. Mas, infelizmente, isso não funciona no navegador. Ainda existem alguns problemas para que isso funcione. Isso não está totalmente na mão do TC39, das especificações ECMA, nem totalmente na mão dos próprios navegadores. Eles dependem de algumas decisões do W3C, que é o órgão responsável pela padronização da web. Eles dependem de várias coisas ali, então infelizmente ainda não há uma previsão concreta para que os módulos, principalmente o ECMAScript módulos, funcionem no navegador. Ainda há muita coisa a ser feita com relação a isso. Porém, uma coisa que eu posso adiantar para vocês é, hoje, em 2017, não vou nem tratar mais 2016, que a gente já virou o ano. Em 2017, escrever um código, uma aplicação JavaScript e não utilizar um sistema de módulos é basicamente inaceitável. Sem essas ferramentas, sem um bom entendimento do sistema de módulos do JavaScript atual, você vai estar perdendo muita qualidade do software que você vai estar criando. Você tem que desagarrar um pouquinho daquela coisa de ficar colocando script no navegador ou deixar de ignorar a questão toda da mágica por trás do carregamento do require e entender o funcionamento dele um pouquinho mais aprofundado para evitar determinados problemas que você tem. Esse vídeo de introdução ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas ele é extremamente importante para o que a gente vai ver nos próximos vídeos. E é isso, espero que continue comigo, deixe seu feedback aqui nos comentários e até o próximo vídeo.